O Real Madrid acabou de bater a Atalanta fora de casa por 3-2 pela Champions League e mesmo voltando de lesão, o Vinícius Júnior saiu com um gol e uma assistência. O Mbappé também fez um belo gol, mas como a fase do francês é péssima, ele acabou saindo machucado ainda no primeiro tempo. Após o jogo, o treinador Carlo Ancelotti enalteceu muito o desempenho do Vini, que conseguiu ir bem mesmo voltando de lesão, e também falou um pouco sobre essa lesão do Mbappé, que muitos inclusive estão dizendo que é um migué pra não ter que jogar o Mundial. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar tudo que rolou na partida do Real hoje, o Mbappé sendo fominha com o Vini, o que o Ancelotti falou sobre eles, e eu vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo esse time do Real. Pois é, pessoal, o Real Madrid, que vinha de 3 derrotas nos últimos 4 jogos na Champions, finalmente conseguiu hoje reencontrar o caminho da vitória e deu uma respirada na tabela. Pra você que não sabe, agora a primeira fase da Liga dos Campeões não é mais dividida em grupos e sim no sistema pontos corridos, onde cada equipe faz 8 jogos. O desempenho não era bom e por isso antes do jogo de hoje o clube espanhol ocupava apenas a 24ª posição, ou seja, literalmente a última posição que garantia a vaga para poder disputar as oitavas. Basicamente, os 8 primeiros classificam direto para as oitavas e do 9º ao 24º enfrentarão entre si para decidir quem vai para as oitavas enfrentar esses 8 primeiros. E com a vitória de hoje, o Real pulou para 18º. O problema é que faltam apenas 2 jogos dessa primeira fase e o clube ainda está bem longe dos 8 primeiros que se classificam direto. Não é à toa que o próprio Ancelotti já disse no último final de semana que será difícil buscar essa colocação. A vantagem do clube é que agora os últimos 2 jogos são contra times mais fracos, como o Salzburg da Áustria, que ocupa apenas a 32ª posição, e o Stade Brestois da França, que vem surpreendendo e é o 5º colocado, mas que ainda é uma equipe menor. Ou seja, para o Real chegar nas oitavas, o que sempre foi algo tranquilo e garantido, ainda terá desafios e um longo caminho pela frente. É exatamente por isso que a vitória de hoje foi muito importante, não somente para dar uma respirada na tabela, como para ganhar confiança, pois como o momento atual do clube espanhol não vem sendo bom, vencer a Atalanta pode ser um grande passo para retomar o rumo das vitórias, visto que eles vinham de 9 vitórias seguidas e são o primeiro lugar na tabela do campeonato italiano, ou seja, não era um adversário nem um pouco fácil. E a verdade é que mesmo voltando de lesão, a vitória só foi possível mais uma vez graças ao Vini. No primeiro tempo, vimos que ele sentiu sim um pouco a falta de ritmo, afinal não entrava em campo há 4 jogos. Mas no segundo ele mostrou quem é o dono do time e anotou um gol e uma assistência pro Bellingham. Se liga aí nos gols do Real hoje pra você que não viu. لأصحاب القرصان البيضاء مبابي الله 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 cidade, vem Madrid de novo, vem Mbappé de novo, Mbappé mandou uma paulada. ريال الله على كرة أمامية خطيرة هنا المحاولة الله الله. Deixa eu ver aqui o Bellingham, dominou dentro da área, Jude Bellingham! E esse lançamento aí do Vini pro gol do Bellingham tá dando o que falar, não só pela bola em si, mas olha onde ele foi buscar pra lançar, praticamente na posição de um zagueiro. Isso só mostra que ele se doa muito pelo time mesmo sem a bola. Lembrando que a previsão de volta dele era só pra final do Mundial, mas mais uma vez ele se recuperou antes do previsto. E veja bem, eu não estou dizendo que ele fez uma partida magistral desde o começo, ele sentiu sim a falta de ritmo, mas o fato de conseguir 2 participações em gols num jogo difícil como esse, mesmo voltando de lesão, só mostra como ele é extremamente decisivo para esse time do Real. Além disso, a nota dele ao final da partida também fala por si só. E diante de mais um bom desempenho em condições adversas, o Ancelotti fez questão de elogiar a partida e a disposição do brasileiro e também falar um pouco sobre o problema do Mbappé que fez ele sair de campo logo no primeiro tempo. Se liga aí nas palavras do treinador italiano. Estou muito feliz com o desempenho da equipe hoje. Competimos muito bem e conseguimos a vitória fora de casa contra uma das melhores equipes dessa temporada. Agora precisamos seguir por essa linha tanto na Liga dos Campeões como na La Liga para garantirmos que será mais uma temporada onde disputaremos tudo até o fim. Sim, Vinícius foi muito bem hoje. A previsão inicial de seus exames apontava que ele só poderia voltar no Intercontinental, mas ele se recuperou muito bem e estava confiante para entrar hoje. Sofremos mais pressão no primeiro tempo, mas no segundo sua estrela brilhou e ele foi decisivo para nós mais uma vez. Estamos muito felizes com seu
nível. Poucos jogadores no mundo seriam capazes de jogar 90 minutos voltando de uma lesão assim, e Vini consegue fazer isso com maestria, sendo muito decisivo no terço final. É claro que diante de tantos dribles e gols, sua parte física naturalmente não é tão comentada, mas ele mantém uma capacidade física impressionante. Ainda não sabemos qual o grau da lesão de Kylian, parece apenas uma sobrecarga. Só poderemos saber após os exames, mas já posso adiantar que é bem provável que ele não enfrente o Raio Vallecano no sábado. De qualquer forma, mesmo em poucos minutos, ele fez um belo gol que nos ajudou bastante. Foi um gol essencial para nós. Pois é, pessoal, mais uma chuva de elogios do Ancelotti ao Vinícius Júnior. Como eu sempre digo, aqui no canal ele é um dos pilares de toda a evolução que o brasileiro teve nos últimos 4 anos. Basta lembrar que com o Zidane como técnico do Real, a coisa não fluía nem perto disso. E é por isso que o Real tem que voltar a jogar bem nessa temporada o quanto antes, pois em meio a essa má fase, muitos portais na Espanha afirmam que o Florentino Pérez já discute internamente a possibilidade de demitir o treinador italiano. Ou seja, o Vini poderia perder o técnico que mais entendeu e mais fez ele evoluir na carreira. E esses constantes elogios da parte do Ancelotti também não são à toa. Se liga nesse dado absurdo, contando apenas as 4 últimas edições da Champions League, ou seja, desde a edição 2021-2022, o Vini fez 40 jogos onde marcou 22 gols e deu 16 assistências. Isso significa 38 participações totais em 40 jogos, sendo o jogador com mais participações em gols na competição nesse período. Pois é, pessoal, pra quem dizia que Mbappé e Haaland dominariam essa geração pós-Messi e Cristiano Ronaldo, parece que erraram feio, porque é o Vini que vem roubando esse posto. E como vocês viram, o Mbappé deixou o campo lesionado logo no primeiro tempo. Não pareceu nada grave, mas sabemos que problemas assim podem demandar algumas semanas fora. O problema é que eu iria dizer que isso pode ser uma oportunidade para o Endrick, mas tendo como base hoje, também fica difícil cravar isso. Mesmo com o Vinícius voltando de lesão e o Mbappé saindo de campo, o Ancelotti optou por não dar nem um minutinho sequer ao jovem. Ele colocou o Rodrigo no lugar do francês e forçou o Vini a jogar 90 minutos. Sinceramente, se continuar com essa minutagem, eu não duvidaria do Endrick acabar sendo emprestado nessa janela de janeiro. Afinal, já foram quase 4 meses de temporada oficialmente e ele ainda não tem nem 150 minutos em campo. No início parecia que ele seria o reserva do Mbappé e ele ainda fez o seu primeiro gol no Santiago Bernabéu antes do próprio Mbappé. No dia, vários jornais foram à loucura e fizeram matérias afirmando que o Endrick roubou o dia do Mbappé e que se o francês não abrisse o olho poderia perder sua vaga de titular. Mas agora a coisa não vem sendo bem assim e fica extremamente difícil de acreditar nele, sendo um jogador de destaque para o Real nessa temporada. Considerando ainda que o francês chegou junto com ele e não vai sair desse time tão cedo, talvez o empréstimo momentâneo ainda acabe sendo o melhor caminho mesmo. E agora eu quero saber de você, o que você acha? O Mbappé realmente vinha sendo um problema e agora o time do Real sem ele, se usar a mesma formação da temporada passada onde ganharam tudo, vai melhorar? Ou você já faz parte daquele grupo que acha que ele estava começando a se encontrar e a lesão, portanto, vai piorar o time? E o Endrick deveria estar recebendo mais minutos ou você acha que ele ainda não tem espaço mesmo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!